Tarde, como de costume, toda sexta-feira agora por aqui, ao meio-dia, hoje 2 minutinhos atrasada. E hoje, pela primeira vez aqui no Instagram, vou fazer essa nossa live sozinha, né? Todas as outras a gente já fez umas 5 ou 6 lives aqui pelo Instagram e todas tiveram algum convidado e foi muito bom. Inclusive, se vocês não viram as anteriores, estão disponíveis aqui no nosso feed e também no nosso canal do YouTube. E hoje eu vou fazer essa live sozinha porque eu quero explicar com um pouquinho mais de tempo sobre o método Yuka, o que é, como surgiu, como funciona, né, para você que está chegando aqui no nosso Instagram, no nosso canal e ainda não conhece, ou se você já ouviu falar, mas ainda não entende com profundidade. Então, caso vocês também queiram tirar dúvidas, fazer perguntas, só mandar aqui no chat que eu vou respondendo. Para quem não me conhece, eu sou a Tabata Andrade. Eu tive durante os últimos 8 anos, até o ano passado, para 2025, a Yuka Móveis. Era uma marcenaria aqui em São José, em Santa Catarina, especializada em atender escritórios de arquitetura e design. A gente não atendia cliente final, fazia apenas a execução dos projetos desses profissionais. E foi assim ao longo desses 8 anos. Começamos, atendendo um pouco de cliente final, até fazer nome, até conquistar as parcerias e evoluir para esse trabalho exclusivo com arquitetos e designers que perdurou por 8 anos de fábrica. E como é que começou o método? O método ele começou a partir de uma dor real minha, porque eu não sou da área, eu não tive antes da Yuka nenhum tipo de contato com marcenaria. Para não dizer que meu pai, depois que se aposentou, ele abriu uma fábrica bem pequenininha, sem ajudante nem nada lá no Rio. Nós somos do Rio de Janeiro, apesar de estar aqui. E eu não tive contato nenhum com esse mundo da marcenaria antes da Yuka Móveis. Eu sou arquivista por formação e sou mestre em História também. Trabalhava com isso no Rio de Janeiro e quando vim para cá, para Florianópolis, a convite do meu irmão para gerenciar a empresa, a Yuka tinha 1 mês de vida. Ele abriu a Yuka, meu irmão também não é da área, ele é economista. Com 1 mês de fábrica, ele foi convidado para trabalhar num banco, fazia todo sentido, e ele me chamou para vir tocar um negócio. E aí vocês imaginem que eu, historiadora, arquivista, nunca tinha sido dona de nada, chefe de ninguém, virei sócia de uma marcenaria que começou pequenininha, com um marceneiro e um ajudante e uma salinha bem minúscula para mim, ali em Barreiros, em São José, e depois a gente cresceu e se transformou ao longo desses anos. Inclusive, eu posso dizer hoje que viramos referência aqui na nossa região, principalmente em relação a esse nosso atendimento exclusivo aos profissionais de arquitetura e design. E aí, o que aconteceu? O método Yuka, ele, na verdade, surgiu de uma necessidade minha, desde o começo da fábrica, porque a gente começou a marcenaria e eu tinha basicamente uma função principal, que era prospectar esses profissionais para ter contato, e criar esses relacionamentos, essas conexões, e a gente conseguir trabalhar em conjunto com eles, E eu tinha que fazer material, aliás, a compra de material, eu tinha que fazer as vendas, eu tinha que cuidar de todo o administrativo da empresa, praticamente sozinha, com o auxílio ali do meu irmão, nas reuniões que a gente fazia, mas não o dia a dia, O dia a dia eu tocava. E eu, quando cheguei na fábrica, eu não sabia sobre nada de marcenaria. Então, eu não sabia o que era uma dobradiça, eu não sabia que existiam vários tipos de corrediças, eu não sabia que tinham vários tamanhos e modelos de parafuso, vários tamanhos e marcas e modelos de bucha e etc. Então, o método Yuka, ele começou de uma necessidade minha, inicialmente, de conhecer esses materiais. Primeiro conhecer os materiais, depois conhecer as ferragens e aí conhecer as técnicas de construção do móvel. Por quê? Primeiro eu precisava conseguir comprar um material adequado, correto,
seja para o cliente final que a gente atendeu nos primeiros momentos de fábrica, seja para os projetos de arquitetos que a gente começou a executar depois. Então eu tinha que ter um entendimento mínimo sobre essas diferenças de materiais, até mesmo para mostrar valor para os nossos clientes. Precisei aprender sobre isso. Segundo, que eu precisei aprender para conseguir conversar com os marceneiros sobre a própria construção do móvel, porque eu não sabia nada. Então, quando a gente aumentou a equipe, né, eu comecei a fábrica com um só marceneiro, mas a partir do momento em que a gente foi aumentando a equipe, eu precisava dar conta de criar padrões que todo mundo seguisse, né, que a gente tivesse essa padronização dentro da fábrica, até para poder passar essa percepção de valor, de cuidado para os profissionais que trabalhavam com a gente. Então, num primeiro momento, foi uma necessidade exclusivamente minha entender sobre materiais, ferragens, construção do móvel, seja para comprar certo, seja para argumentar da maneira correta com marceneiros ou com arquitetos. E aí, num segundo momento, a gente foi crescendo enquanto empresa, aumentamos equipe, colocamos montador, mais ajudantes, mais marceneiros. Eu continuei sozinha gerindo a fábrica por muitos anos, até a gente ter por um tempo também um auxiliar administrativo. Depois a nossa mãe veio do Rio para cá e passou a me ajudar também um pouco no administrativo e financeiro da empresa. Mas acontece que enquanto a gente estava crescendo, se eu não tivesse um controle muito bem organizado, muito correto da gestão do negócio, a gente ia quebrar. Porque eu trabalhava sozinha, eu precisava fazer a prospecção, o orçamento, a venda, o pós-venda, comprar material, acompanhar a produção, acompanhar a montagem, responder a dúvida do marceneiro, tirar a dúvida com a arquiteta, pedir material para os fornecedores, né, vidraçaria, serralheria, enfim. Eram funções inúmeras para uma pessoa dar conta. Então, se naquele momento eu não tivesse um controle, uma organização, processos muito bem estabelecidos na minha empresa, a gente ia quebrar ou eu ia enlouquecer. Eu cheguei a quase enlouquecer no começo, né? Cheguei a ter burnout, cheguei a ter crise de ansiedade, insônia, porque a gente estava crescendo muito rapidamente e com pouco controle sobre aquilo. Num primeiro momento, a gente começou de fato muito pequeno, e foi criando essas parcerias, esses relacionamentos. Como eu acredito por não ser da área, o meu olhar era muito voltado a entender e a sentir a dor do cliente, a dor do arquiteto e não tanto do marceneiro. Porque às vezes eu percebo, né, nesse relacionamento que eu tive com marcenaria, né, eu tinha contatos com muitas outras fábricas inclusive, eu percebo que às vezes o marceneiro ele se coloca numa posição de defesa, de autodefesa. E aí responsabiliza o arquiteto, responsabiliza o cliente, todo mundo errado e ele está certo o erro que aconteceu ali no projeto não foi responsabilidade dele. E pode não ter sido de fato, isso acontece, tem muito erro, a gente já viu, né? Tem muito erro, muitas questões que vêm de projeto ou porque o cliente bateu o pé em alguma coisa que ele queria e a gente sabe que não vai funcionar, mas mesmo assim acaba fazendo, cedendo para o cliente. Então a questão não é nem essa, mas a questão é que o meu olhar era com esse cuidado com o que o cliente está recebendo, porque a pessoa pagou por aquilo ali e marcenaria não é barato. Hoje em dia, então, nem um pouco, assim, lá em 2017, 2018, quando a gente começou, eu já fiz apartamentos completos por 35 mil. Os últimos apartamentos que eu fiz já estavam ali na faixa de 300, então é uma diferença absurda, não só de preço, mas também de crescimento, né? O público que eu estava atendendo já era outro nesse momento agora, então isso também justifica um aumento de preço, não apenas a mudança ali de valor de material e tudo mais. Mas a questão é que o meu olhar era esse, muito atento ao que o cliente estava buscando, ao que se ele estava recebendo aquilo que de fato foi contratado, se a gente estava dando o nosso melhor enquanto marcenaria. E para isso acontecer, eu precisava saber como era como o móvel estava sendo construído. Se aquilo ali que o marceneiro estava fazendo na fábrica, de fato era a melhor solução, ou se era a solução exata que era pedida em projeto.
Então, num primeiro momento, eu precisei aprender sobre materiais para trazer esse conhecimento, para discutir com outras pessoas sobre ele e para eu poder comprar as coisas sem errar, evitar retrabalho, evitar custos extras. E num segundo momento, eu precisei começar a fazer uma gestão mais organizada, criar processos dentro da minha empresa. Porque se a gente ficasse errando o tempo inteiro nas mesmas coisas, eu ia quebrar. Então, o método Yuka, ele nasceu basicamente da junção entre essas duas coisas. E quando a gente começou a estruturar o método, a minha intenção não era trabalhar com marcenarias. A gente ficou 8 anos de empresa lidando com arquitetos e designers, o tempo todo. Passaram dezenas de profissionais pela fábrica. No começo eu tinha um trabalho muito mais ativo de prospecção, de ir atrás dessas pessoas. Com o tempo a gente foi criando muitos relacionamentos. Tinha profissionais que já trabalhavam com a gente quase sempre, todo ano. Não em todos os projetos, porque obviamente a escolha depende do cliente, não necessariamente somente do arquiteto, mas eu tinha ali profissionais que se tornaram amigas pessoais minhas, inclusive, devido a esse relacionamento, essas conexões que a gente foi gerando, foi criando. E também vinham outras pessoas, porque a gente começou a ser reconhecido pelo trabalho. Então eu era muito indicada e chegou um ponto em que eu não precisava tanto prospectar, porque essas indicações, esses outros profissionais já vinham até a gente, por conhecer ou por saber por outras pessoas como funcionava o nosso trabalho. Mas então, quando a gente criou o método Yuka, a intenção, e eu encerrei a fábrica, não porque a gente estava num mau momento, porque a gente faliu, porque o mercado estava ruim. Eu não acredito em nada disso. Eu acredito que quando a gente faz um bom trabalho, a gente acha as pessoas que vão valorizar aquilo. Então o mercado pode estar terrível, mas você vai continuar tendo trabalho ali, porque você vai conseguir conquistar e encontrar o seu nicho e fazer com que aquelas pessoas tenham uma percepção de valor no que você entrega. Mas a gente fechou a fábrica porque eu não conseguiria dar conta de começar um projeto novo que eu acredito muito, que é o método Yuka, e que eu vejo um valor absurdo da transformação que a gente pode gerar hoje em dia, seja nos escritórios de arquitetura e designer, mas também para as marcenarias, que não era o foco inicial. E eu não conseguiria, gerir uma empresa que estava ali em ascensão, a Yuka estava crescendo, e manter esse método que eu acho que eu posso gerar uma transformação muito maior, eu posso abranger um número de gente muito maior do que só produzindo móveis e fazendo isso com excelência. Então a gente resolveu no ano passado encerrar a fábrica, entregamos galpão, vendemos máquinas, finalizamos todos os projetos, cumprimos as garantias e desde então a gente começou o método Yuka para arquitetas. E o método começou com esse foco nas questões técnicas realmente, que foram coisas que eu aprendi lá no começo da fábrica, há 8 anos atrás, com mais profundidade e que ao longo desses anos eu fui estruturando, porque o conhecimento ele é fluido e ele não acaba. Não tem um momento em que você fala, agora eu sei tudo sobre imóvel e eu não preciso mais estudar. Isso não existe. Você pode ser marceneiro há 30 anos, você não conhece todos os materiais que existem no mercado. Você pode ser arquiteta há 40, você não vai saber detalhar o móvel perfeitamente, porque os materiais mudam, as ferragens mudam, o que as pessoas estão buscando ao longo do trabalho ali, dos móveis. Oi, Ed, boa tarde. Muda também. Então, eu tenho essa clareza que o método ele não entrega absolutamente tudo, mas ele entrega o que é necessário para vocês conseguirem executar, enquanto arquitetos e designers, um trabalho que vai trazer muito mais qualidade, que vai trazer muito menos erros, retrabalhos e vai aumentar a autoridade de vocês frente ao cliente e também frente a outros profissionais e até mesmo aos fornecedores, porque vocês vão chegar e vão projetar e vão pensar no móvel, e eu falo isso muito relacionado à parte de marcenaria, obviamente, porque é aquilo que eu domino e o que a gente apresenta com mais profundidade no método. Vocês vão adquirir esse conhecimento de entender o que funciona, o que não funciona, o que já deu errado com outras pessoas, que ferragem que eu preciso para atender determinada coisa que o cliente ou que eu gostaria que fosse feito.
se essa ferragem existe, se ela pode ser adaptada para o móvel da forma como ele foi desenhado, como ele foi pensado, ou se eu tenho que fazer alguma alteração. Por quê? Qual é a intenção final do método? É que vocês consigam, de fato, entregar essa autoridade para o cliente e ter um cliente satisfeito, que ele vai ver valor no seu trabalho, que ele vai ter vontade de retornar a trabalhar contigo, de fazer novos projetos, de indicar para outras pessoas, que outros profissionais vejam essa autoridade em você e queiram entender como você conquistou esse lugar também, como você conseguiu crescer, se desenvolver e ter mais dinheiro, inclusive, porque se você evita retrabalho, se você evita erro, você consequentemente ganha mais, né? E dinheiro é importante para todo mundo, então isso também faz parte aqui do que a gente entrega dentro do método. Então, é basicamente essa parte técnica que a gente entrega no método Yuka, essencial para arquitetas, é a nossa base, é vocês entenderem a linguagem da fábrica, entenderem tudo que eu aprendi ao longo desses 8 anos à frente da Yuka Móveis, gerindo unicamente projetos de arquitetos e designers. Então, eu vi muito erro acontecer e vi muitos acertos também. Evitei muitos erros a partir de um olhar ali diferenciado para o projeto. Mas olha como é bonito quando você já chega com um projeto para o cliente aprovar que funciona. Porque é muito frustrante, e era frustrante para mim, inclusive, eu imagino quanto é para vocês, arquitetos, e para o cliente, quando a pessoa aprova uma determinada coisa, aprova um desenho, chega na marcenaria, a marcenaria fala, isso aqui não dá para executar. E aí obviamente, tem marceneiro que não quer executar porque acha complicado e tudo mais, ou porque não conhece a ferragem, isso também pode acontecer. Mas tem outras marcenarias que não vão executar porque já fizeram ou já testaram aquilo, sabem que não funciona. Só que você apresentou aquilo ali para o cliente, ele já está com aquela ideia na cabeça, ele já acha que o móvel dele vai ser daquele jeito. E aí você tem que retornar com isso e falar, olha, não vai poder ser assim, vamos ter que fazer uma alteração. Você cria uma frustração, você tira uma expectativa da pessoa. E isso é muito ruim, porque é a mesma coisa de quando acontece um erro. Às vezes acontecia lá na fábrica um erro pequeno. E obviamente a gente tinha uma postura lá diferente de algumas outras marcenarias, que o meu intuito era de fato corrigir. Independente de quem é a responsabilidade, vamos corrigir, depois a gente vê como é que fica, como é que resolve. Mas quando acontece esse erro, minimamente, pode ser o menor de todos, isso já gera um desgaste ali no cliente. E aí, para frente disso, qualquer coisa que aconteça já se torna um problema maior. Quando você, enquanto arquiteto, consegue detalhar algo que o cliente já vai aprovar e que vai ser executado daquela forma pela marcenaria, porque você entende sobre a construção do móvel, você entende sobre a possibilidade do uso daquela ferragem, você entende sobre a escolha do material. Isso aí faz o negócio funcionar, o processo todo flui, né? E a gente evita esses erros, evita esses retrabalhos, tem um cliente mais satisfeito com o resultado. Outro ponto importante do método é que vocês aprendem sobre valores também. E quando vocês entendem sobre quanto custa determinada coisa, ou a construção do móvel de uma determinada forma, você consegue fazer um projeto que vai estar dentro, que vai caber no orçamento do seu cliente. Não vai apresentar para ele um projeto super lindo, super maravilhoso, que ele ficou apaixonado e depois, quando chega o orçamento da marcenaria, ele fala para você, olha, eu não posso executar. Ou então vai fazer na marcenaria mais barata que todas, assim, que deu um absurdo de diferença para todos os outros que você orçou, só porque aquele marceneiro cobrou metade do preço e disse que consegue executar exatamente o que o projeto está ali dizendo. E ele não vai executar, muitas vezes, né? Pode ser que ele consiga, mas isso daí é questionável. A que ponto, a que qualidade, né? E se ele vai entregar realmente, se ele vai conseguir arcar com aquilo ali, com aquela promessa dele. Então, o método ele nasceu nessa necessidade realmente de vocês conseguirem ter esse entendimento técnico que não e algumas pessoas já me perguntaram, não aqui, mas antes, sobre, ele é aplicável em qualquer programa, em qualquer software.
o método não tem relação nenhuma com nenhum tipo de software. Eu não vou ensinar dentro do método Yuka essencial para arquitetas detalhamento em Promob, no Dynabox ou em outro, no SketchUp, nada disso. A intenção é que quem está ali entenda de fato como é a linguagem da marcenaria, quais são os processos, como é pensada a produção do móvel. E isso vai se atualizando. Eu, inclusive, fechei a fábrica. Eu sempre tive muito contato com muitas marcenarias, mas agora estou tendo mais ainda, porque eu acho importantíssimo que eu esteja atualizada sobre o que eu estou falando para vocês, para não trazer coisas que já não cabem mais, que não são mais praticadas pelo mercado. E também para trazer as novidades de materiais, de ferragens, né? Eu vou para a Formobile em julho, participo de outras feiras, estou sempre ali buscando contato com outras marcenarias, com outros profissionais, para trazer esse conhecimento para quem está dentro do método. Então a gente tem, dentro do essencial, que é esse curso, né, que é o nosso método gravado, vocês têm os módulos principais, onde tem todas essas partes ali relacionadas a materiais, os principais materiais, as principais ferragens, tanto o uso quanto marcas, preços, né, a importância de vocês colocarem isso em detalhamento, trazerem ali informações de marca que vai ser usada, de formato, eventualmente de modelo, de kit, porque essas informações fazem com que os orçamentos como um todo sejam uniformes, que vocês consigam comparar 2 ou 3 orçamentos de marcenarias diferentes e entenderem que os preços estão dando diferenças, talvez pela forma construtiva deles, não pelo material. O material tem que ser o mesmo. Então isso é importante constar no detalhamento também. Então, dentro dos módulos do método essencial, a gente traz todas essas questões sobre materiais, ferragens, construção do móvel, etapas das montagens, e tem também aulas bônus sobre vidraçaria, serralheria, estofado, laca, porque são outros fornecedores que têm relação direta com a marcenaria. Fora isso, a gente tem aulas ali de iluminação, tem outras aulas bônus relacionadas a detalhes que não dizem respeito necessariamente à marcenaria, mas que fazem sentido dentro do universo da arquitetura. Então a gente tem uma aula com a Paty sobre branding para arquiteta, tem aula com o Alan, que é meu irmão, sobre financeiro também, porque é um ponto importante para vocês tratarem dentro do escritório. Então, apesar do foco do método essencial ser as questões de construção do móvel, seu entendimento técnico, trazer essa clareza sobre marcenaria, a gente tem outros bônus ali diferentes disso também que agregam valor ao que vocês estão recebendo. Esse acesso ele fica por 1 ano na Hotmart, então todo o que for recebido de atualização, qualquer material novo que eu implementar dentro do método, vocês vão ter acesso dentro desse 1 ano também, fora o suporte, a comunidade no WhatsApp, onde todo mundo pode interagir, tirar dúvidas, trazer resultados, perguntar coisas para mim ou para alguns outros dos fornecedores que vão estar ali dentro da comunidade também. Então, de fato, é um produto muito completo para trazer esse conhecimento, para agregar valor ao trabalho de vocês. E aí, entrando agora no método para marcenaria, o que aconteceu? Quando a gente fechou a fábrica e iniciou o método Yuka, a intenção, como eu já falei aqui, era de fato trazer esse conhecimento para arquitetos e designers. Não tinha nada a ver com fábrica, com marcenaria. Mas uma das minhas alunas da primeira turma do método, ela é dona de marcenaria, a Mari, e ela sabia que eu só fazia a execução de projetos para esses profissionais. Ela quer fazer uma transformação na marcenaria dela nesse sentido e ela acabou entrando na turma de arquitetas e por conta dela a gente criou um produto diferente focado em donos de marcenaria, que é o método Yuka Marcenaria. E aí a gente tem 2 produtos diferentes, o essencial, que é o curso gravado, e a mentoria, que é o método em si. Qual é a diferença entre eles, né? Nada a ver com o de arquitetas, né? No método para arquitetas a gente tem esse foco aí na parte técnica mesmo, de conhecimento técnico, e já no método para marcenaria, seja o essencial, que é a base, seja a mentoria, o foco é em gestão, em organização de processos dentro da fábrica.
porque a maioria das marcenarias tem esses problemas relacionados à organização de processos, de equipe, financeiro. Então a gente trabalha em cima de 4 pilares principais, não só eles, mas são o foco, né, o que permeia todo o método, que é o comercial, a produção, a montagem e o administrativo e financeiro. Então, dentro de cada um desses pilares, a gente trabalha várias etapas, né? Do comercial a gente pega desde a prospecção, desde a criação do cliente ideal, do mapa de empatia, do Canva de valor, até a pós-venda com o cliente. Então, são várias etapas e dentro dos outros pilares a gente também trabalha tudo isso. Não vou me estender em cada um deles aqui hoje, mas o link está no nosso bio, seja para o essencial de arquiteta, seja para o essencial de marcenaria. O link está aqui na bio do Instagram. Vocês podem visitar as páginas ali e entender com mais profundidade também sobre eles. Mas a gente trabalha em cima desses 4 pilares. E qual é a diferença do essencial para a mentoria? Dentro do essencial são as aulas gravadas, tem ali as etapas, o passo a passo, a pessoa pega e executa sozinha no tempo dela. Durante 1 ano vai ter acesso também da mesma forma à Hotmart. Durante esse 1 ano, tudo que eu for colocando, entregando de material novo, vai estar ali disponível para a pessoa conseguir acessar quando ela quiser, na hora que ela quiser, no tempo dela. Outro ponto importante, as aulas costumam ter, tanto para arquitetas quanto para marcenarias, no método essencial, são aulas em torno ali de 20 a 30 minutos. A intenção não é que vocês percam tempo, né, com isso, é trazer informações pontuais, práticas, aplicáveis, para vocês conseguirem entregar isso e executar no projeto, na gestão da fábrica, no dia a dia de cada um de vocês. Inclusive, no método para arquitetas, a intenção não é que seja um curso com módulos que têm que ser vistos um depois do outro ali, né, em sequência. A intenção é que você tenha uma dúvida sobre algum assunto, algum material específico, você vá direto naquela aula, assiste, tira a sua dúvida e depois vá seguir com o projeto. Então a gente tem aulas específicas sobre dobradiça, sobre corrediça, sobre portas de correr, sobre portas basculantes, enfim, tem várias aulas específicas sobre esses temas, né, sobre diferença entre um compensado, um MDF, um Rauvísio, a fórmica. Então assim, são materiais novos, inclusive, já tem aula lá disponível sobre o WFP também. Então, tudo que eu vou descobrindo de novos materiais, novas ferragens, que podem ser usadas no dia a dia, que são de fácil acesso também, a gente vai incluindo isso, né? E dentro do método essencial para arquitetas tem essa questão de não seguir uma lógica, não tem uma ordem lógica, você pode assistir conforme a necessidade, de acordo com cada material ali que você está precisando usar na hora e tem dúvida. Já para marcenarias, tem uma certa ordem lógica, porque a gente está seguindo com uma gestão ali, com processo, com criação de processos para gerir melhor a empresa. Então, se o problema está no comercial, ou se você, por exemplo, não identificou onde está o seu problema, só sabe que você tem um, porque às vezes o dono da marcenaria acha que assim, meu problema é venda, eu vou baixar meu preço porque eu não estou vendendo. Mas aí vai ver que o problema não é esse. Que você baixar o seu preço não quer dizer que você vai vender, você tem que aumentar o seu valor, é diferente. Então a gente tem ali, dentro do essencial para marcenarias, algumas etapas que são boas, né? Que seria bom que a pessoa seguisse, mas não necessariamente tem que ser seguido. Dentro desses 4 pilares ali do comercial, a produção, a montagem e o administrativo e financeiro. A intenção do método para marcenarias é fazer com que a empresa seja organizada e, no final das contas, dê lucro. Porque qualquer empresa, seja um escritório de arquitetura, seja uma marcenaria, o intuito de uma empresa é dar lucro, né? Se não está dando, tem algo muito errado e você tem que parar nesse momento e refletir sobre o que tem que ser alterado aí dentro da sua empresa. Então, a intenção realmente no essencial e na mentoria é essa. É a gente cuidar da empresa, cuidar da gestão, ver as etapas do negócio e botar isso em prática. Não adianta simplesmente assistir às aulas, largar de lado e não fazer nada. Você vai estar gastando dinheiro à toa, vai continuar tendo problema, vai continuar tendo retrabalho em obra, vai continuar tendo funcionário que não para na empresa, vai continuar tendo cliente que te pede desconto todo dia e vai embora se você não der.
Então a intenção é que seja algo prático de fato. Assistir a aula, tem os exercícios, reflete sobre aquilo, vê o que não está funcionando dentro da sua empresa e bota em prática. A diferença do essencial para a mentoria é que a mentoria, obviamente, tem alguns bônus, algumas aulas extras, alguns cuidados que não estão presentes no essencial. E no essencial você está trabalhando sozinho. Você vai pegar, vai assistir a aula e vai aplicar sozinho. Se você tiver alguma dúvida, a gente tem o suporte, tem a comunidade no WhatsApp, mas não tem esse contato mais direto comigo e com as outras pessoas que participam. Dentro da mentoria, a gente tem encontros ao vivo, quinzenais. Então, de 15 em 15 dias a gente se encontra para ficar ali 2, 3 horas, quanto tempo for necessário, para tirar as dúvidas, para trazer soluções, para trazer problemas e a gente ter esse momento de troca mesmo, de conexão, que eu acho fundamental. Mas era isso, gente. Eu não sei se alguém tem dúvida, mas o que eu gostaria de trazer hoje para vocês aqui era um pouquinho mais, explicar com um pouco mais de tempo como funciona o método Yuka, por que ele foi criado, em que momento a gente viu a importância disso e de fato é algo que foi testado e validado diretamente na minha empresa por 8 anos, e eu posso dizer com muita autoridade que funcionou, e que fez a gente ter aí um crescimento, uma alavancagem muito grande por conta desses processos que a gente criou e do conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos. É óbvio que o método também, a intenção e a facilidade dele é que vocês não precisem passar pelas partes ruins, pelos erros, pelos retrabalhos, pelas discussões, pelos problemas que nós tivemos na Yuka durante esse período de aprendizado. Tudo isso a gente compila dentro do método para entregar como soluções e como exemplos do que não fazer, E eu trago um caminho mais claro, mais limpo ali, que vocês podem seguir com mais rapidez e mais agilidade e chegar a um lugar maior do que o que você está hoje. Então, acho que é basicamente isso. Espero ter sido clara. O link está ali na nossa bio aqui do Instagram, tanto para o método Yuka Essencial de Arquitetas, quanto para o método Yuka Marcenarias. E dentro da marcenaria a gente tem essas duas possibilidades. Se você tem interesse em conhecer sobre a mentoria, vai lá no nosso link também e preenche o formulário de aplicação. Com esse formulário preenchido, eu entro em contato, a gente agenda uma conversa, leva ali em torno de 15 a 20 minutos, vou entender o seu momento, explicar com mais profundidade também sobre o método e a gente pode começar a trabalhar junto. É isso, espero vocês aqui do outro lado, dentro do método Yuka, e até já!